Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos, muito brevemente, iniciar uma análise de duração do trabalho com considerações preliminares que são importantes e que nos permitem, num momento posterior, a análise mais detida, em perspectiva mais prática, dos institutos jurídicos que são aplicáveis ao tema. Muito bem, vamos então iniciar aqui. Muito brevemente, nós temos um vídeo mais amplo sobre análise histórica do trabalho e do direito do trabalho, aí eu remeto vocês a essa pesquisa. Mas só para lembrar, muito brevemente, que as primeiras regras trabalhistas no mundo, positivadas, seja pela normatização autônoma, seja pela normatização heterônoma, são normas de duração do trabalho. Eu costumo dizer que nós estamos na relação de emprego em uma avença muito específica em que uma pessoa natural só tem tempo de vida, saber fazer, força de trabalho, chamem como quiser, mas só tem tempo de vida para dispor no mercado. Então essa pessoa vai ao mercado de trabalho, vender essa força de trabalho, esse saber fazer, esse tempo de vida, que no final das contas é isso, disso que se trata, e oferece, né, essa força de trabalho, esse saber fazer, esse tempo de vida a um contratante que, regra geral, estabelece as cláusulas, né? Fixa o preço e fixa a quantidade horária. Se nós deixássemos essa regulamentação da quantidade de trabalho, do tempo de trabalho, livre para a disposição patronal, nós teríamos uma barbárie ainda maior do que a que nós temos no Brasil hoje, né? Uma semana de 44 horas de trabalho com 6 dias. Então, se nós permitíssemos, se o Estado permitisse a livre disposição do tempo de trabalho, a livre disposição do tempo de vida do trabalhador em favor do contratante, nós provavelmente teríamos uma situação ainda mais desumana do que a que nós temos hoje no Brasil, e é no mundo inteiro assim. O mundo inteiro tem limite de jornada, né? O Brasil é um dos países mais atrasados na regulamentação do tempo de trabalho. Mas, historicamente, também se trata disso. Quando nós não tínhamos regulamentação trabalhista e havia apenas uma previsão de liberdade contratual ampla, o comum era contratar 16 horas diárias, 7 dias por semana. E as primeiras regulamentações vêm no sentido de reduzir a jornada para 14 horas, para 12 horas num primeiro momento, e para reduzir a semana de trabalho para 6 dias num primeiro momento. Então, historicamente, quando nós vamos estudar o desenvolvimento da legislação trabalhista em qualquer lugar do mundo, provavelmente nós veremos como primeira experiência normativa a limitação do tempo de trabalho, porque se trata, no fim das contas, de norma de saúde do trabalho, de segurança do trabalhador e de dignidade da pessoa. Muito bem, remeto a vocês novamente o vídeo que trata especificamente sobre o desenvolvimento do trabalho e do direito do trabalho na história. Vamos a distinções relevantes, porque isso às vezes fica mal compreendido ou não compreendido por muitas pessoas, mesmo juristas, né, mesmo autores do direito do trabalho, legisladores, tendem a confundir conceitos. E se nós pretendemos estabelecer uma análise científica aqui do direito do trabalho, nós temos que começar por estabelecer conceitos claros. E aí nós vamos dizer que duração do trabalho é todo o tempo, ou período de tempo, em que o trabalhador está à disposição do empregador
aguardando ou executando ordens. No outro vídeo aqui no canal, vocês podem ver que esse é o conceito seletista. Tempo à disposição, ou seja, período de tempo em que o trabalhador se coloca à disposição do seu empregador para aguardar suas ordens ou para executar as suas ordens. Basicamente, é isso. Nós podemos fracionar a duração do trabalho em hora, dia, semana, quinzena, mês. Né? Então, nós podemos ter uma duração do trabalho de 8 horas, uma semana de trabalho de 44 horas, como é hoje o padrão. Aliás, o limite, desculpem, como é hoje o limite. Nós podemos ter um mês de trabalho de 220 horas, uma quinzena de trabalho com 110 horas. Então, nós teremos a duração do trabalho nos períodos em que o empregado está à disposição. Jornada de trabalho é duração diária de trabalho. Quando eu trato de jornada, eu quero dizer de um dia de trabalho. Então, a jornada de trabalho limite no Brasil é 8 horas constitucionalmente. 10 horas impropriamente para aqueles que permitem ordinariamente 2 horas a mais. 12 horas para a reforma trabalhista que estabeleceu amplamente o sistema 12 por 36. Então, eu estou falando de um dia. Quando eu falo de jornada, eu digo sobre um dia. Então, quando nós vemos na imprensa, pela jornada 5x2, fim da jornada 6x1, pela jornada 4x3, ok, a gente consegue entender como um slogan, mas não é tratar-se aí de jornada, ali é de duração do trabalho. Pela duração do trabalho de 5 dias por 2 de descanso. Pela duração do trabalho de 4 dias por 3 de descanso. Não queremos a duração do trabalho de 6 dias por 1 de descanso apenas. Então essa seria, tecnicamente, a expressão, mas eu não vou discutir, obviamente, com os slogans, porque tem gente melhor para isso nas áreas de marketing, propaganda, estratégia, etc. Mas, quando formos peticionar, quando formos atuar no processo, nós vamos dizer de um dia de trabalho, isso é que é jornada. Só. Se eu extrapolar para além de um dia, eu não falo mais de jornada. Por fim, o horário de trabalho traz os limites de início e término da jornada. Então, uma jornada terá início às 8 horas da manhã, terá seu término às 17 horas, com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso, sendo que essa 1 hora não se insere na jornada, não se computa como tempo à disposição. Então, o horário traz os marcos referenciais de início e término da prestação laborativa. Muito bem, então não confundamos quando formos tratar tecnicamente desses temas. Duração é um conceito mais amplo, que pode dizer de hora, semana, dia, quinzena, mês, sempre que nós tivermos tempo à disposição. Jornada diz respeito a um dia, e horário diz respeito aos marcos referenciais de início e término da prestação laborativa. Por fim, distinção entre modalidades de jornadas. Regra geral no Brasil, as jornadas são controladas ou controláveis. A imensa maioria da classe trabalhadora empregada seletista e também doméstico, hoje também rural, mas então a imensa maioria da classe trabalhadora empregada formalmente tem jornada controlada. Portanto, incidem limites constitucionais, limites legais para prestação laborativa. Essa é a regra que nós vamos acompanhar ao longo de outros vídeos aqui do canal, nós vamos ver nos nossos processos judiciais. Excepcionalmente, há jornadas que não são controladas porque são insuscetíveis de controle. Lá na década de 40, elas eram muitas, porque nós não tínhamos tecnologia que nós temos hoje para controlar, por exemplo, o trabalhador externo, o trabalho remoto.
Então, se um vendedor externo, pracista, ou não, um vendedor externo qualquer, saía para trabalhar na segunda-feira e voltava na sexta para a empresa, nós não poderíamos dizer quais eram seus horários diários, qual era a sua jornada. Então, nós tínhamos muitas jornadas não controladas. Hoje a tecnologia basicamente extingue, pelo menos nos grandes centros, né, pelo menos no âmbito urbano, a tecnologia praticamente extingue as jornadas não controladas. E nós vamos ver, nós vimos em outros vídeos aqui no canal. Já as jornadas não tipificadas foram extintas em 2013 pela Emenda Constitucional 72, que muda o contrato de emprego doméstico, dando a ele característica civilizatória mínima. Até 2013, o empregado doméstico, poderia trabalhar 24 horas por dia, durante 6 dias por semana. E aí, em 2013, com a chamada PEC das domésticas, que tramitou no Congresso Nacional de modo muito exitoso, tendo só um voto contra, a PEC das domésticas fixou limite de jornada também em âmbito doméstico. Nós temos esses detalhamentos aqui no vídeo, mas basicamente, aqui no canal, mas basicamente essa tipificação do âmbito doméstico, ela segue o padrão constitucional. Bom, então, de início eram só essas considerações preliminares, e aí aqui no canal vocês têm outros vídeos sobre duração do trabalho em perspectiva mais prática, objetiva, normativa, e vamos adiante. Não se esqueça de dar um like aí para nós, por favor. Não se esqueça de recomendar para os seus colegas que estão estudando Direito do Trabalho. Bom lembrar também que no meu curso de Direito do Trabalho, publicado anualmente pela editora RTM, você tem todo o detalhamento desses temas. Muito obrigado, um abraço.